tem também Matheus Pereira, a imprensa mineira, nessa quarta-feira, noticiando que o Flamengo está buscando Matheus Pereira e pode até envolver um outro jogador nessa negociação para ter o meia cruzeirense. Será que é verdade? E eu vou dar minha opinião aqui sobre essa decisão do Vasco da Gama. Já vou dar um spoilerzinho, tá? Para mim, quem perde é o espetáculo e quem ganha é apenas o Flamengo. Eu não vejo o Vasco da Gama ganhando em nada nessa decisão de levar esse jogo para o Newton Santos, e um jogo que terá ingresso alto, com 2 setores fechados a pedido da Polícia Militar. Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquela moral, né? Para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, ativar o sininho. Toda vez que você com o sininho ativado, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo, no futebol brasileiro. Vamos para as informações. Antes, uma informação sobre o outro duelo da semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda. O jogo de volta entre as duas equipes no dia 9 é mando do Volta Redonda. Volta Redonda vai jogar no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, mas o Volta Redonda foi sondado, recebeu uma proposta para mandar esse jogo no Maracanã e tendo a renda de 70% para eles, porque é 50-50, e aí ofereceram ao Volta Redonda, ó, você joga no Maracanã e 70% da renda fica com vocês. Vocês topam? Volta Redonda não topou, levou em consideração o ponto de vista do torcedor, porque acharia uma injustiça com o torcedor que acompanhou Volta Redonda nesse campeonato carioca durante todo o momento no Raulino de Oliveira, e, entre aspas, seria uma covardia como torcedor. Isso o membro da diretoria de Volta Redonda me disse, se eles topassem. Inclusive a comissão técnica, os jogadores preferem jogar no Raulino de Oliveira. Sobre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, os 2 jogos estavam marcados para as 18 horas, 6 horas da noite. Mas teve uma mudança, 15 minutos antes. Tanto ida quanto volta, esses jogos começarão às 15h45, 5h45 da tarde. Isso foi um pedido de uma das empresas que transmite os jogos, que tem o direito de transmissão. Os clubes não foram contra, a Ferdi também não foi contra, apenas 15 minutos antes, e, portanto, esses jogos serão disputados às 5h45. Jogo de ida no Newton Santos, setor norte, setor sul, que antes estavam fechados a pedido da Polícia Militar, foram liberados, a Polícia Militar garantiu a segurança, e esses 2 setores, tanto o norte quanto o sul, custarão R$100 a entrada inteira e R$50 meia entrada. Hoje teve treinamento, obviamente, lá no Flamengo, e teve também entrevista coletiva com Varela. Em alguns pontos aqui, o que me chamou a atenção, 2 declarações dele. A primeira, abre aspas, ele criticando a postura do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Chama um pouco a atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Newton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã. Aquele campo ali muda tudo, a velocidade da bola, os toques, os kicks. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali, se fosse o Botafogo, talvez. Não sei por que é que eles decidiram jogar ali. Para eles era melhor no Maracanã. Mas a decisão já foi tomada e agora temos que enfrentar o Vasco no Newton Santos. Eu concordo com ele. E eu venho falando isso. Eu não vejo o menor motivo e razão para o Vasco levar esse jogo para o Newton Santos. Não sei qual seria o ganho técnico do Vasco da Gama. Tirar o Flamengo da zona de conforto. Beleza, eles também sairão da zona de conforto e grama sintética, na minha visão, facilita muito mais o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Intensidade, transição rápida, jogadores rápidos. O Vasco da Gama não tem esse estilo de jogo, muito pelo contrário, é um jogo muito mais lento, sobretudo quando o Coutinho está em campo, quando o País está em campo. Então, acho que o Vasco da Gama foi mal demais na decisão, continuo com a minha opinião. E o Varela também falou sobre renovação de contrato, confirmando aquilo que a gente trouxe aqui alguns dias atrás, que o Flamengo demonstrou interesse na renovação de contrato, já procurou o Varela e ele confirmou. Abre aspas, eu troquei algumas palavras com o José Boto, ele falou que a intenção é renovar, estou muito feliz e quero ficar, mas ainda tem 1 ano de contrato, muitos jogos, muito compromisso com a camisa, temos um tempo para trabalhar e decidir o que é melhor. Saiu pela tangente ali, mas confirmando que de fato o Flamengo procurou o jogador para conversar sobre a renovação de contrato, a pedido do Felipe Luiz, que eu acho demais do jogador, tá?
E lá no Ninho do Urubu, repito, foi hoje dia de treino aberto, a imprensa pôde comparecer. Eu não fui por motivos óbvios, eu estava no SBT Sport Rio. E, matéria aqui do Gabriel Orfan, que trabalha lá no Paparazzo Rubro Negro. Ele botou o seguinte: em conversa informal, o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, explicou alguns assuntos para a imprensa. Lohan, vamos lá. Perguntado sobre a situação dos jovens, José Boto deixou claro que as propostas estão chegando e que o Flamengo entende que emprestar os jovens seja a melhor opção. E é isso, foi o que a gente trouxe. Fortaleza, Bragantino, Mirassol, esses 3 clubes fizeram proposta oficial ao Flamengo para ter Lohan por empréstimo. Na minha visão, isso é uma opinião, tá? O melhor caminho é o Fortaleza. Por que o Flamengo ainda não aceitou, já que quer emprestar o jogador? Porque nessas propostas de empréstimo, os 3 clubes colocaram opção de compra, e bem baixa, por sinal. Então, para o Flamengo, não vale a pena, porque se o jogador se valorizar, crescer de produção, ganhar destaque, notoriedade, o Flamengo não tem como negociar, vai ser aquele valor de opção de compra e pronto. Outro assunto que o Boto falou aqui que eu considero muito importante: premiação do Mundial de Clubes. Embora a FIFA não tenha divulgado até o momento o valor das bolsas por participação no Mundial de Clubes, Boto afirmou que espera que cada clube receba algo semelhante à UEFA Champions League. Na competição europeia, os clubes ganham apenas por participação. O valor é de 18 milhões de euros, que dá em torno de 113,2 milhões de reais na cotação de hoje. O valor vai aumentando a cada fase da competição. Estima-se que o valor possa chegar a cerca de 55 milhões de euros, que dá 334 milhões de reais. Cara, é muita grana mesmo. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, esses clubes vão participar do Super Mundial e eu espero que os clubes brasileiros saibam tirar proveito desse valor que eles irão receber por participação lá nessa competição, repito, extremamente importante. Jorginho, ele falando, vamos lá, confirmando praticamente a nossa informação. Embora não fale oficialmente sobre um acerto com o Jorginho, José Boto deu a entender que a situação com o jogador está bem encaminhada. A tendência é que ele chegue realmente no meio do ano, antes do Mundial de Clubes. A questão das férias de volante serão decididas entre clube e jogador. É aquilo que eu já falei para vocês, o acordo verbal fechado, está tudo alinhado, tempo de contrato, base salarial, mas o jogador não assinou o pré-contrato com o Flamengo por respeito ao Flamengo. Ao Arsenal, desculpa. E ele vem jogando, inclusive hoje, eu vi a escalação do Arsenal, titular, ele vem jogando. Então, por respeito ao Arsenal, ele não quer assinar um pré-contrato. Porque no mundo da bola, para vocês entenderem, pessoal, isso é meio que uma ética. Quando você assina um pré-contrato com outro clube, estando em um clube, é que, entre aspas, você está quebrando uma ética ali nos bastidores, entre aspas, está deixando de lado o seu compromisso com o seu atual clube. Embora muitos jogadores façam isso, mas é difícil um jogador que tem um carinho enorme, como é o Jorginho com o Arsenal, que tem uma identificação muito grande, fazer isso. Repara bem, o Gabigol não fez isso, o Everton Ribeiro não fez isso. Estou dando nomes aqui de jogadores que passaram recentemente pelo Flamengo e tiveram a possibilidade de assinar um pré-contrato, mas não assinaram, saíram depois. Então, eu acho que o Jorginho, de fato, só assina depois que acabar a passagem dele lá pelo Arsenal e ele chega no meio do ano. A imprensa mineira está noticiando que o Flamengo tem interesse em Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. Inclusive, teve um repórter que me procurou, não vou falar o nome dele aqui, que ele falou: informação que vamos dar agora na Itatiaia. O Flamengo entrou na parada pelo Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. E o Flamengo mandaria um jogador na troca. Sabe quem seria? Eu falei: não, estou por fora, fui pego de surpresa. E aí eles noticiaram, eu fui falar com o Flamengo. Vem cá, isso procede? No Flamengo me garantiram que não procede, que o Flamengo não fez nenhum movimento, pelo menos até hoje, dia 26 de fevereiro, às 6 horas e 22 minutos da noite. O Flamengo não procurou o Cruzeiro, muito menos o jogador, para tentar a contratação desse atleta. Lembrando que esse atleta disse recentemente que tem o desejo de ir para a Europa, quase foi para o Zenit, em cima da hora desistiu, e que no Brasil não mudaria de clube. Óbvio, não faz sentido. Ele queria ir para a Europa por questão ali de família, que acha que poderia dar uma vida melhor para os seus familiares. Ele mesmo falou sobre isso. Não faz sentido ele deixar o Cruzeiro e ir para outro clube brasileiro. Só se ele estiver muito insatisfeito e infeliz no Cruzeiro. Não sei se é esse o caso, vou ser bem sincero, não tenho nenhuma informação sobre isso. Beleza, galera? No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma contratação que o Flamengo fez para o departamento médico, buscando
diminuir, ou melhor, diminuir, digamos assim, o número de lesões dos jogadores do atual elenco rubro-negro, ou pelo menos minimizar o prejuízo, porque lesão vai ter, gente. Estamos falando de um futebol brasileiro com um calendário super apertado, espremido. Então, lesão vai ter. A questão é como os clubes fazem para minimizar esse prejuízo. E nós vamos trazer aqui no próximo vídeo o que o Flamengo vai fazer para minimizar esse prejuízo. Como vocês já viram aí nas redes sociais, provavelmente, até porque a gente publicou ontem, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sempre peço para vocês me seguirem nessas redes sociais também. @VeniCasagrande, é fácil. Lá eu publico tudo primeiro e depois eu venho gravar um vídeo aqui dando mais detalhes, e é o que vai acontecer agora. Lá eu publiquei que o jogo será Vasco da Gama e Flamengo, será nesse sábado no estádio Newton Santos, às 18 horas. Vamos lá, bastidores, tá? O Vasco, durante essa reunião que aconteceu, com a presença de representantes dos dois clubes, presença também de um representante da Polícia Militar, obviamente tinha representantes da FERJ, para debater o local do jogo. O Vasco, no primeiro momento, queria São Januário, mas São Januário é inviável, gente. É um risco muito alto, a gente sabe como é que funciona. Eu entendo o Vasco, mas não dá para fazer. Eu acho que a gente tem que sempre priorizar a segurança do público. Em São Januário é inviável, não tem como. E aí o segundo desejo do Vasco, então vamos levar para o estádio Newton Santos. Mesmo sendo uma incoerência absurda, porque a gente pôde ver jogadores como Coutinho e Verratti declarando recentemente o apoio à não grama sintética. O Newton Santos tem grama sintética. E nessa reunião o Vasco não justificou em nenhum momento a sua escolha pelo estádio Newton Santos. Por questões de segurança, o BEP pediu para fechar os setores norte e sul do Newton Santos, o que representa até 8.000 lugares a menos nesse duelo de sábado. Uma reunião entre hoje, quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo terça-feira à noite, mas entre hoje, quarta-feira e quinta-feira vai bater o martelo sobre esses dois setores. A tendência é que eles fiquem fechados mesmo. A FERJ chegou a pedir para o Vasco mandar o jogo no Maracanã, mas o Cruz Maltino quis mesmo o estádio do Botafogo Newton Santos. Beleza, o Vasco é o mandante, brigou por isso, entendeu que é melhor, e ficou definido o seguinte nessa reunião: sábado, dia 1º de março, sábado de carnaval, Vasco e Flamengo, 18 horas, 6 horas da noite, Newton Santos. Dia 2, no domingo de carnaval, Fluminense e Volta Redonda, 18 horas no Maracanã. Jogos de volta, 8 de março, sábado, Flamengo e Vasco, 18 horas, Maracanã. 9 de março, domingo, Volta Redonda e Fluminense, ainda a definir. Acredito eu que Volta Redonda queira jogar em casa no Raulino de Oliveira. As finais estão previstas para o dia 12 e 16 de março. Arbitragens, tá? Prestem atenção. Vasco e Flamengo, Wagner Nascimento. Flamengo e Vasco, Bruno Arleu. Fluminense e Volta Redonda, Yuri Elino. E Volta Redonda e Fluminense, Alex Stefano. Bom, pessoal, vamos lá. Tá definido, não tem mais volta. O jogo será no estádio Newton Santos. Após a reunião, Deco Rosman, que foi quem defendeu o Flamengo, representou o Flamengo, ele é gerente de relações institucionais do Flamengo. Ele falou: na semana passada o Felipe Coutinho participou da campanha contra a grama sintética no futebol, e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética, alegando que os jogadores querem também. Não são jogadores, né? Eu duvido que o Coutinho queira jogar na grama sintética. E aí o Marcelo Santana, diretor do Vasco da Gama, que representou o clube nessa reunião, disse: pode ter preferência individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Os jogadores do Vasco são maduros o suficiente. O Newton Santos tem uma grana homologada pela FIFA. Isso foi Marcelo Santana. Valores dos ingressos. Até ontem, até terça-feira, eles não tinham batido o martelo, mas a escolha era, vamos lá, Norte seria R$100, mas Norte vai estar fechado. Leste inferior, R$150 inteira. Leste superior, R$130 inteira. Oeste inferior, R$150 inteira. Oeste superior A, R$130 inteira, Oeste superior B, R$130 inteira, e o setor sul visitante, que ficaria aberto, vai estar fechado, seria R$100, tal como o Norte, mas Norte e Sul estarão fechados. E detalhe, esse jogo, será com ingresso físico, ou seja, papel, um retrocesso.
pois não terá interface. Isso foi uma decisão do Vasco da Gama, que é o mandante do jogo. Obviamente o Flamengo não gostou nem um pouco. Eu acho que ninguém deveria gostar, porque isso vai facilitar muito a vida dos cambistas, a gente sabe muito bem disso. E o que eu acho contraditório é que o Felipe Coutinho recentemente falou: não ao gramado sintético. O Vasco, todas as vezes que brigou pelo Maracanã, para jogar no Maracanã, postou: Maracanã para todos. Torcida vascaína, o Maraca é nosso desde 1950. Aí, quando tem a chance de jogar no Maracanã, querem jogar em São Januário. Ah, não pode. Ah, se não for em São Januário, então a gente vai para o Newton Santos. Maracanã dá muita vantagem ao Flamengo. Então, entre linhas, eles estão admitindo que o Maracanã é a casa do Flamengo. E teve até uma torcida organizada do Vasco da Gama, eu não vou mencionar o nome aqui para não errar, mas eu vi que era uma torcida organizada do Vasco da Gama pedindo que o jogo fosse no Newton Santos. No texto dá a entender que o Maracanã é do Flamengo. E a estratégia do Botafogo está sendo tirar o Flamengo da zona de conforto. Ou seja, eles estão entendendo que o Maracanã, de fato, é a casa do Flamengo. E repito o que eu venho falando nas minhas postagens. Eu postei aqui um negócio que está viralizando demais, muito. E, inclusive, teve gente do Vasco da Gama vindo concordar comigo. Sabe por quê? Eu publiquei o seguinte: só o torcedor do Flamengo e do Vasco que perde ao colocar o jogo de ida no Newton Santos. Todos nós sabemos que o acesso ao estádio é bem mais complicado do que o acesso ao Maracanã. A capacidade do estádio é menor e vai piorar ainda com os setores norte e sul fechados. Uma pena, o espetáculo que perde. Avaliando dentro de campo, eu acho que a grama sintética ainda vai potencializar o estilo de jogo do Flamengo, que tem um técnico que prioriza o jogo mais rápido. Não vejo vantagem técnica o Vasco levar esse duelo para o Newton Santos. Não vejo, não consigo entender. É basicamente o seguinte: beleza, eles preferem, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, e eles também sairão da zona de conforto, porque eles não jogam nesse estádio, eles não estão acostumados a jogar nesse estádio. É basicamente o seguinte: eu prefiro não vencer e ver meu rival se ferrar. É tipo isso. Eu prefiro não ser campeão e ver o meu rival ser rebaixado. Eu penso sempre o contrário. Eu quero ser campeão, independentemente se meu rival vai ser rebaixado ou não. Eu vou pensar sempre em mim, numa disputa como essa, obviamente. Se eu fosse o Vasco da Gama, eu ia avaliar onde eu posso jogar melhor, no Maracanã ou no Newton Santos. Eu tenho certeza que se eles fizessem essa análise, eles iam perceber que eles jogam melhor no Maracanã. Fala nação rubro-negra. O mercado da bola segue agitado, e uma proposta surpreendente chamou atenção nesta quarta-feira. Flamengo e Cruzeiro foram envolvidos em uma negociação que poderia trocar Luiz Araújo por Matheus Pereira. Mas afinal, essa troca realmente foi discutida? O Mengão considerou essa possibilidade. Quem fez essa proposta? Vem com a gente porque vamos destrinchar essa história e te contar todos os detalhes. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do Flamengo. A notícia começou a circular nesta quarta-feira, e não demorou para que Flamengo e Cruzeiro se pronunciassem oficialmente. Segundo o Flamengo, o clube foi procurado com uma proposta para trocar Luiz Araújo por Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência foi descartada. O Cruzeiro, por sua vez, revelou que a proposta partiu de um intermediário, sem citar nomes, e que houve uma reunião para discutir a possibilidade. Mas, no final das contas, não houve acordo entre os clubes e a negociação não seguiu adiante. Ou seja, não foi o Flamengo que procurou o Cruzeiro, nem o Cruzeiro que procurou o Flamengo. Um intermediário tentou viabilizar a troca, mas o negócio não andou. Outro ponto importante no pronunciamento do Flamengo foi a reafirmação da diretoria sobre não negociar jogadores considerados essenciais para o elenco. Luiz Araújo, que chegou ao Flamengo em 2023, vem sendo frequentemente utilizado pelo técnico Felipe Luiz e já soma 3 gols e 2 assistências em apenas 7 jogos nesta temporada. Ou seja, ele é peça importante no time e não está nos planos do Flamengo para ser negociado nesta janela de transferências. Essa postura já havia sido deixada clara pelo diretor de futebol José Botto, que não pretende liberar jogadores fundamentais neste momento. Com isso, a negociação esfriou rapidamente e o Mengão segue com seu elenco intacto para a sequência da temporada. E do outro lado da história, Matheus Pereira já esteve muito perto de deixar o Cruzeiro recentemente. O meia quase foi vendido para o Zenit, da Rússia, em uma negociação que ultrapassaria os 100 milhões de reais. Mas no último instante, o acordo não se concretizou.
Ou seja, o jogador está no radar do mercado e poderia ser negociado, mas o Cruzeiro não conseguiu avançar nessa venda e, aparentemente, não se mostrou muito disposto a liberar o atleta para o Flamengo nesta troca. Agora, na ação, fica a grande pergunta: essa troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira valeria a pena para o Flamengo? Luiz Araújo é um jogador rápido, de drible curto, que atua pelos lados do campo e vem crescendo no time do Flamengo nesta temporada. Já Matheus Pereira, que teve um grande destaque no futebol árabe e europeu, é um meia talentoso, que poderia agregar na criação de jogadas. Mas considerando o atual momento dos jogadores e a filosofia do Flamengo de manter suas peças-chave, a diretoria fez certo em não avançar na negociação? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.